Eu vou ter mais uma agora. Eu vou falar com o Marcelo Carvalho, do Observatório da Imprensa, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E, infelizmente, né, Xará, essa descontração vai acabar na nossa saudação, né? Porque o tema, mais uma vez, é um daqueles que fazem a gente respirar fundo e pensar que o caminho ainda é muito longo para se seguir. Bom dia, bem-vindo ao Redação. Bom dia, Xará, bom dia, Garamboni, bom dia, Milton. Infelizmente, estamos aqui de novo, né, para falar que nossos passos ainda vão precisar ser cada vez maiores, o tempo que a gente estava prevendo para essa luta, para a conscientização vai ser cada vez maior. Infelizmente, o futebol, que a gente acredita sempre ser um espaço democrático, nos mostra que mesmo nós negros, sendo 56% da população brasileira, a grande maioria da sociedade ainda acredita que nós não sejamos capazes de estar nesses espaços de representatividade. Mais uma vez, o que a gente viu ontem no lançamento do uniforme do Flamengo, do Palmeiras, nos mostrou o quanto a sociedade ainda é racista. Estamos mostrando aí, já mostramos a foto, né, que tem modelos negros, e na sequência os comentários. Aí existem algumas pegadinhas, né, Xará? É difícil apontar qual desses perfis aí é um perfil verdadeiro, qual é um perfil falso. O que não muda é o conteúdo, né? O conteúdo é racista. O que não muda é o conteúdo e quando a gente falou sobre isso, né, no observatório, muita gente nos questiona por que a gente não coloca o arroba e o perfil dessas pessoas. Eu sempre digo, né, o que a gente está tentando discutir aqui é o conteúdo, não as pessoas. Porque a gente pode monitorar o fulano, o beltrano que fez esses comentários, mas a gente tem uma sociedade extremamente racista. É contra essa sociedade que a gente está lutando, não são contra essas pessoas. E mais uma vez o que a gente viu é isso, né? As pessoas se escondem atrás de perfil fake ou não para disseminar todo o seu ódio. Eu acho que o que tem de importante aí, Marcelo, é que o Palmeiras reagiu imediatamente, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente quer ver nos clubes, nas marcas, né? É claro que a gente está falando aqui de uma iniciativa que é positiva do Palmeiras e da sua fornecedora de material esportivo. Mas, além disso, né? É porque muitas vezes o clube pode ficar meio receoso de falar mal do seu próprio torcedor. O Palmeiras não teve hesitação, né? No mesmo dia em que as mensagens foram publicadas, a gente fechou, inclusive, o giro com a nota oficial publicada pelo Palmeiras. Isso, e importante também frisar, né, Barreto, que o grande número de denúncias que o Observatório recebeu foram de torcedores palmeirenses. Esses torcedores repudiaram a atitude do seu outro torcedor, né? Isso é muito importante nessa luta contra o racismo, porque senão a gente vai cair sempre naquele clubismo, né? Onde o torcedor de um clube aponta o outro como o torcedor mais racista. E nesse caso do Palmeiras, com certeza eu posso assegurar que a grande maioria das denúncias partiram de torcedores do Palmeiras, que não satisfeitos com o que aconteceram, e o número grande de torcedores do Palmeiras que também entraram nas redes sociais do Observatório para manifestar o seu repúdio contra esses torcedores. Isso é fundamental nessa luta. Perfeito. Quer dizer, a denúncia parte de torcedores do clube. Acho que isso é mais um ponto a favor do Palmeiras nessa história, mais uma história chocante, né, Milton, que a gente está trazendo para o Redação de hoje. Eu preferi nem ler em voz alta os comentários, porque eu não quero a minha voz ligada ao que foi escrito ali. É isso, um grande abraço para o Marcelo. Eu acompanho muito as redes não só do Marcelo, mas do Observatório. Foi por elas que eu fiquei sabendo dos episódios, né? Eu acho que tem algumas coisas positivas, né, que a gente pode usar aí, né? Primeiro, é o fato de a Puma ter escolhido esta linha para fazer a sua campanha de lançamento da camisa do Palmeiras. Então, um ponto para a fornecedora de material do Palmeiras. O segundo é o Palmeiras ter aceitado esta campanha do jeito que ela foi proposta pela Puma, porque o Palmeiras poderia ter dito, não, acho melhor não, vou mexer num ponto sensível aí. O Palmeiras encampou o que propôs a sua fornecedora. E o terceiro, como você bem lembrou, é a reação imediata e contundente do Palmeiras quando surgem as manifestações racistas. O que eu não consigo entender, viu, Barreto, Marcelo, talvez o Marcelo que acompanha isso mais no seu dia a dia, talvez possa até nos explicar, né?
é a burrice dessas pessoas, né? Porque uma coisa é o cara ser racista, ele vai ser racista provavelmente até o fim da vida, se ele não estudar um pouco. Mas é a burrice, né? Porque quando o cara faz uma manifestação dessa hoje em dia, nas redes sociais, isso é um rastilho de pólvora, né? Isso ganha uma dimensão gigante e o cara é exposto, mas como você disse, em geral, o cara se esconde atrás de um perfil ali que é fake, né? Que não está o nome dele efetivamente ali, não está a vida dele ali. Mas como isso ganhou uma proporção, e muito graças ao trabalho que o Marcelo faz, de divulgar, de expor, né, essas pessoas e esses comportamentos, né, que eu acho muito inacreditáveis, né? Porque, como disse o Marcelo, os negros são maioria na nossa população. Aliás, vou chamar de novo o programa do Mauro Silva. Nós entrevistamos o Mauro Silva para o Grande Círculo. O programa vai agora no sábado, às 10h30 da noite. E eu disse para o Mauro, nós tratamos da questão do racismo com ele, porque hoje ele é um raro negro em posição de destaque na direção do futebol brasileiro. Porque hoje o Mauro Silva é vice-presidente da maior federação do futebol do Brasil. E ele falou muito disso também, né? Como ele tem trabalhado no dia a dia com os próprios jogadores, com os dirigentes, em função dessa questão do racismo. Então, assistam, por favor, Grande Círculo no próximo sábado, 10h30 da noite, um programa que ficou muito bom com o Mauro, porque o Mauro é um cara muito bacana. Enfim, então só queria dizer isso, né? Como as pessoas, além de racistas, são burras, né? Para expor de uma forma tão idiota assim os perfis que eles produzem. O Marcelo citou o número dos 56% da população, né, Garamba? E eu parei para pensar nisso também. Só mais um aspecto aí. É que a escolha dos modelos negros, ela é acertada também mercadologicamente. Mas aí uma marca e o clube que ela representa tem que passar, né, por esse obstáculo, né, de a campanha ser mal recebida por quem se acha dono do clube e por quem acha que o clube pertence a uma parcela da população. Porque a gente poderia até dizer assim, mas o Palmeiras é um time de imigrantes, o Palmeiras é um time de um clube de italianos, então a maioria da torcida é branca. Não existe essa pesquisa e acho muito difícil que num clube de massa a pesquisa não tenda, a representação não tenda a refletir de alguma maneira o que é a demografia da cidade de São Paulo, do Brasil, né? Não dá para dizer assim, não, existe racismo entre os torcedores do Palmeiras porque tem muito branco torcedor do Palmeiras. Não dá para ir nessa linha e acredito, como o Marcelo mostrou aí, que o clube reagiu e que os próprios torcedores denunciaram, né? Não acredito que o próprio torcedor do Palmeiras queira pensar assim. É curioso porque, assim, são décadas de anúncios e propagandas com modelos brancos, né? E ninguém fala nada. Né? Então, assim, todos brancos, ninguém fala nada. Aí se tem todos os negros, começa uma reclamação. O que eu só vou discordar, eu queria refletir com o Marcelo, do Observatório, é o seguinte. A internet tem uma coisa pérfida, cruel, que desde o início me incomodou demais, que é essa questão do anonimato, né? E a gente está num mundo que, se você compra pipoca, você tem que dar o seu CPF. Será que a gente não conseguiria caminhar em duas estradas paralelas, Marcelo? Tipo assim, uma, trabalhando a sociedade para que esse racismo não seja estrutural, trabalhando a sociedade para que realmente o todo da população não seja racista. E o outro é realmente expondo as pessoas. Expondo mesmo, entendeu? Olha só, quem falou foi isso. Porque são uns covardezinhos atrás de um computador, entendeu? Que são tão estúpidos que o clube da paixão deles está mostrando um novo uniforme, ele não está vendo o uniforme. Ele está olhando para o modelo. Quer dizer, que ser humano é esse? E ainda vem para botar, se um gringo vê, ainda erra o português, né? É um colonialista porque está pensando no gringo e ainda erra o português. Então, assim, eu só queria saber de você, às vezes eu acho que a gente é muito tolerante com o intolerante, entendeu? Isso, às vezes, é uma reflexão que eu faço e me pergunto todos os dias, se a gente não está sendo muito tolerante com os intolerantes. Concordo com você, e nesse caso tem um agravante, né? Um dos perfis que faz o comentário racista, ele já tinha xingado anteriormente o Zé Roberto. Então não é fake, é um perfil da própria pessoa, já tinha cometido um outro ato de racismo contra o Zé Roberto, e ele comete esse racismo de novo. A questão do expor as pessoas é que a gente, Observatório, já recebeu diversos e-mails de pessoas cujo a gente detectou que foram racistas e, de certa forma, elas nos ameaçam, né, por e-mail, por mensagem, dizendo
que elas vão provar que elas não foram autoras daquele ato, que alguém entrou na conta delas, que foi um primo, que foram hackeadas, e que ela vai processar todas as pessoas que disseram que ela cometeu o ato de racismo. Então, numa preservação do observatório e não das pessoas, né, a gente opta sempre por não colocar o nome dessas pessoas. E isso é uma preservação nossa, né, que infelizmente a gente precisa ter para que a gente não sofra um processo de quem já foi racista, né? A pessoa de fato foi racista e não teve preocupação nenhuma, mas depois, na frente da justiça, de um juiz, ela consegue reverter esse processo. São batalhas que precisam ser vencidas também nos tribunais e a gente precisa pressionar para que a lei seja mudada, né? Para que essas denúncias possam ser feitas. O agressor vira vítima, né? É impressionante. Exatamente. Milton? Só daria uma sugestão, né? Porque hoje a gente tem na polícia, por exemplo, a gente tem delegacias que são especializadas no chamado crime cibernético, né? Que é você utilizar as redes, a internet para cometer crime. Seria uma sugestão, né? Porque certamente alguém do Ministério Público está nos assistindo, seria uma sugestão que o Ministério Público fosse atrás dessas pessoas, para não expor A ou B, o Observatório, o Marcelo, quem quer que seja, ou o próprio Palmeiras, a Puma, enfim, mas que o Ministério Público tomasse essa iniciativa, né? De dar uma olhadinha lá nos comentários dessas publicações e ir atrás dessas pessoas, porque também acho que não é possível simplesmente as pessoas passarem batido, né? O cara faz uma bobagem dessa, o cara comete um crime, porque racismo é crime, e nada acontece. Na próxima publicação de alguma outra coisa envolvendo o Palmeiras, esse cara vai lá de novo e vai cometer o mesmo crime, né? É bom você ter usado a palavra crime, né? Para situar, porque nós estamos aqui só falando de liberdade de expressão, né? Estamos falando de um crime cometido com o uso da internet. Quer fechar, Xará? Diga lá. Só queria fazer um pedido, né? Aproveitar esse espaço, aproveitar que nós falamos do Ministério Público, para pedir para os clubes de futebol e para os jogadores que forem ofendidos, para que eles entrem com o processo de representação, para que esses casos sejam levados adiante na justiça. Não basta um posicionamento do Palmeiras ou de outro clube, não basta o atleta ir na delegacia. A gente precisa levar esse caso adiante, porque, por exemplo, eu já fui informado pelo Ministério Público que, se for um ato de racismo, ele consegue levar o caso adiante, a vítima querendo ou não. Num caso de injúria racial, que é o caso de ontem, o Ministério Público não consegue levar esse caso adiante se a vítima não entrar com uma representação. Então, fica aqui um pedido do Marcelo Carvalho, do Observatório, para que clubes e jogadores, quando sofrerem racismo, levem o caso adiante, entrem com uma representação na justiça, para que a gente possa cobrar punição desses criminosos. Sem isso, fica sempre a gente aqui fazendo uma luta muito grande e essas pessoas passando impune, porque a gente acaba não levando o caso para a justiça. Marcelo Carvalho, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Nós vamos agora fazer mais um rápido intervalo e voltamos já.